Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Trago a vocês a continuação da introdução do livro A Lei do Uno. Eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar os vídeos do canal. Essa sua ajuda contribui muito para a continuidade do canal da Ascensão de Gaia. Assim também podemos continuar cumprindo com o nosso objetivo de levar informação a muito mais pessoas. Portanto, a sua inscrição, seu compartilhamento, seu like é extremamente importante para o cumprimento desse objetivo. Agora, sem mais, vamos à continuidade da narração do livro A Lei do Uno. Eu poderia usar o tamanho de um livro tentando te dar uma breve introdução para os milhares e milhares de avistamentos como os do Capitão Mantel que envolvem irrefutáveis, intrigantes e concretas evidências de que algo altamente estranho ocorreu. Existem diversos avistamentos de OVNIs por radares. Existe um volume, publicado pelo Center of UFO Studies em Evanston, Illinois, que lida somente com os inúmeros traços físicos que os OVNIs deixaram para trás, tanto por irradiar o solo, causando outras mudanças na sua composição, ou deixando impressões no chão. Um computador montado por essa mesma organização com um programa de informações relacionadas a OVNIs contém bem mais de 80 mil relatórios, e algumas coisas ficam muito claras através do uso do OFOCAD, o computador. Por exemplo, é possível hoje, se alguém medir as marcas de aterrissagem de um OVNI, encontrar no computador qual a possível descrição do OVNI. Então, de certa forma, a testemunha está meramente confirmando o que o computador já sabe. De qualquer forma, esta é uma introdução de um livro que consiste em transcrições de mensagens de uma natureza bem precisa e lida com metafísica, filosofia, e o plano de evolução, tanto física quanto espiritual, para o homem na Terra. Consequentemente, o que proponho é compartilhar com você alguns dos materiais de pesquisa que nosso grupo coletou através dos anos. Desde que todos esses exemplos vieram do mesmo grupo, nós nunca descrevemos quem é o receptor, pois sentimos que é a informação que é importante e não a pessoa que a transmite. De acordo com uma entidade chamada Atom que já falou com o nosso grupo e diversos outros por muitos anos, a razão de estar aqui, de pelo menos uma parte dos OVNIs, que são vistos em nossos céus atualmente, é bem parecido com o propósito que nós poderíamos ter ao enviarmos ajuda humanitária a um país extremamente pobre que tivesse acabado de ser atingido por um desastre natural. É um desejo de ajudar. Nós temos contatado pessoas no planeta Terra por muitos e muitos de seus anos. Nós temos contatado em intervalos de milhares de anos aqueles que buscam nossa ajuda. É hora para muitas das pessoas desse planeta de serem contatados, pois muitos agora têm o entendimento e o desejo de buscar algo fora da ilusão física que tem por tantos anos envolvido o pensamento daqueles deste planeta. O processo que estamos estimulando é autogerado. Enquanto mais e mais daqueles que desejam nosso contato recebem informações e repassam a outros, então aqueles que recebem essa informação retransmitida serão eles mesmos capazes de atingir um estado de pensamento e compreensão suficientemente em sintonia, devo dizer, com nossas vibrações para que possam receber nosso contato. Pois assim, meus amigos, é como os contatos funcionam. É primeiramente necessário, se a entidade for capaz de receber nosso contato, que ela se torne de certa vibração como resultado desse pensamento. Isto é incrivelmente acelerado através do envolvimento com grupos como este. E então é finalmente concluído através da meditação.
Em outras palavras, a comunicação verbal dada à entidade pelos canais tais como esse criam um sistema de pensamento e um desejo por consciência espiritual que eleva a sua vibração. Nós somos a confederação de planetas a serviço do infinito Criador e sentimos muito por não podermos pisar em seu solo e ensinar aqueles de vocês que desejam nossos serviços. Mas, meus amigos, como dissemos antes, isto seria um grande desserviço para aqueles que não desejam nossos serviços no momento, e nós temos medo de que teríamos pouco efeito ao trazer entendimento até mesmo para aqueles que o desejam, pois o entendimento, meus amigos, vem de dentro. Nós podemos apenas guiar. Nós podemos apenas sugerir. Nós estamos tentando realizar isso de tal forma que a busca individual seja estimulada no sentido de interiorizar o seu pensamento, interiorizar para aquela fonte única de amor e entendimento, o Criador, que é parte de todos nós, pois tudo o que existe, meus amigos, é o Criador. Nós somos muito privilegiados de tê-los conosco neste grande serviço nessa era da história do seu planeta. Pois esta é uma era muito importante, um período de grande transição, no qual muitas das pessoas da Terra serão levantadas do seu estado de confusão para um simples entendimento, o amor do seu Criador. Atom fala de nosso desejo de procurar algo fora da ilusão física. O que ele fala tão persuasivamente a respeito é algo que é comumente referenciado pelos membros do que a chama de Confederação dos Planetas em serviço do infinito Criador, de o pensamento original. Este é outro termo para nossa palavra, amor, mas implica em muito mais. Implica em uma unidade que é tamanha que não nos vemos uns aos outros como simplesmente amigos próximos, ou como irmãos e irmãs, mas, idealmente, como o Criador, e, quando nós vemos uns aos outros e nós mesmos como o Criador, nós vemos um ser apenas. Este conceito está no coração da telepatia e Atom fala sobre esse conceito e o pensamento original. Nesse momento eu estou em uma nave bem acima de sua habitação. Eu sou nesse momento capaz de monitorar os seus pensamentos. Isto, meus amigos, pode parecer para alguns de vocês ser um infringimento, mas eu posso assegurar de que não é nossa capacidade de saber o pensamento das pessoas desse planeta Terra. Não foi desenvolvida de forma nenhuma para infringir nem sobre seus pensamentos nem sobre suas atividades. Nós não consideramos o conhecimento dos pensamentos dos outros como sendo um infringimento, pois nós vemos esses pensamentos como nossos próprios. Nós vemos esses pensamentos como os pensamentos do Criador. Meus amigos, pode parecer para vocês que um pensamento de natureza diferente daquela de amor e irmandade não possa ser um pensamento gerado por nosso Criador. Isto não é possível, meus amigos. Todo o pensamento que é gerado pelo Criador. Todas as coisas que são geradas pelo Criador. Ele é todas as coisas e está em todos os lugares, e toda a consciência e todos os pensamentos que existem são o pensamento do Criador. Seu número infinito de partes tem livre-arbítrio e todos podem gerar em qualquer sentido que eles escolham. Todas as suas partes comunicam com toda a criação, em seu sentido completo e infinito. Nós não estamos tentando mudar o pensamento do nosso Criador. Nós estamos apenas tentando trazer suas ideias para algumas de suas partes mais isoladas para sua inspeção e apreciação. Partes isoladas, eu disse, meus amigos, e por que nós devemos considerar estas partes como sendo isoladas? Nós consideramos elas isoladas, pois de nosso ponto de vista elas escolheram caminhar longe do conceito que nós descobrimos permear a maior parte das partes da criação com as quais nós somos familiares. Nós achamos, meus amigos, que o homem no planeta Terra em suas experiências e experimentos se tornou isolado em seu pensamento e se divorciou daquilo que nós estamos acostumados nos vastos cantos da criação aos quais experimentamos. Eu encorajo vocês, meus amigos, a lembrarem-se do que nós trouxemos a vocês. Na próxima vez que vocês estiverem, digamos, acuados por circunstâncias que prevalecem dentro da ilusão da sua
Existência física, lembrem-se do que aprenderam e não se esqueçam de tudo que vocês trabalharam tão duramente para obter. Vocês escolherão a qualquer momento alterar suas necessidades e desejos a partir da ilusão física para seu ser dentro da criação do Pai. Desde que seus objetivos estejam dentro da ilusão física, será necessário que você esteja sujeito às leis que prevalecem dentro de tal ilusão. Se seus desejos puderem ser alterados pela aplicação do que você está aprendendo e elevados na criação do Ser Infinito, então, meus amigos, você pode ter uma habilidade bem maior de se remover dos cantos nos quais a ilusão parece ter te acuado. Para alguns que tenham lido essas palavras, os conceitos parecem ser menos que práticos e certamente um método demasiadamente idealista de discutir o que muitos já chamaram de nova era ou era de Aquário. Parece certamente improvável que um planeta inteiro pode estar tão errado filosoficamente que seres supostamente mais evoluídos que nós se importem o suficiente conosco ao ponto de tentar nos ajudar. Entretanto, ao olharmos para o coração do sistema filosófico ou cósmico, nós percebemos que ele é claro e simples sem ser simplista nos detalhes, muito ético sem ser dogmático, resumindo, extremamente informativo. Aqui Atom fala da natureza da realidade, o que, principalmente, parece ter escapado da percepção do homem na Terra. Meus amigos, o homem na Terra se tornou bem limitado em sua percepção da criação. Ele não entende o verdadeiro significado da simples e bonita vida que o circunda. Ele não aprecia sua geração e regeneração. Ele aprende que a própria atmosfera que ele respira é processada pela vida vegetal para ser regenerada para que ele e as demais criaturas possam sobreviver, e mesmo assim isso parece, para a grande maioria daqueles que habitam esse planeta, ser um exercício de tecnologia ao invés de teologia. Não existe consciência do plano do Criador de prover para seus filhos, de prover para cada um de seus desejos e de prover um estado de perfeição. O homem na Terra perdeu a consciência que é sua por direito. E por quê, meus amigos, ele perdeu essa consciência? Ele perdeu porque ele se concentrou em dispositivos e invenções dele próprio. Ele se tornou hipnotizado por seus brinquedos e ideias. Ele é uma criança em sua mente. Tudo isso poderia ser simplesmente remediado, e o homem poderia mais uma vez retornar a uma apreciação da realidade ao invés da apreciação da ilusão criada por sua mente. Tudo o que é necessário, meus amigos, é que ele, individualmente, se aproveite desta apreciação da realidade através do processo de meditação, pois esse processo para sua mente consciente ativa que está continuamente procurando estímulos dentro da ilusão desenvolvida a partir de tantos séculos sobre o planeta Terra. Muito rapidamente, então, ele pode retornar a uma apreciação da realidade no funcionamento da criação real.